Seja muito bem-vindo ao novo vídeo aqui no canal do YouTube do Aprovação PGE, que a gente vai falar hoje sobre as principais dificuldades mentais, psicológicas de quem estuda para concurso. Tema bom, né, Henrique? Tema bastante relevante e com certeza vai ajudar muito quem está nos assistindo. Porque hoje em dia a gente fala muito sobre técnicas de estudo, como estudar mais, como você absorver mais o conteúdo, mas pouca gente fala sobre essa questão mental, essa questão psicológica, que hoje em dia a gente já viu vários aprovados, né, Henrique, que dominavam o conteúdo, mas não tinham a inteligência emocional para continuar nesse processo, né? A gente vê que a inteligência emocional é um grande diferencial na aprovação. É isso que a gente percebe. Sem sombra de dúvidas, porque hoje estudar para concurso é uma batalha mental. E a primeira dessas batalhas que a gente quer abordar com você que está nos vendo é sobre o estresse e a ansiedade. Henrique, estresse e ansiedade, como solucionar esse problema? Que dicas você dá para o pessoal que está nos vendo aqui para melhorar essa questão do estresse que estuda para concurso? Que é estressante, né? É bastante estressante. Como é estressante, né? A gente vive uma sociedade muito ansiosa, né? E a gente vê que chama até o mal do século. Se conversa sobre o mal do século. Estudar para concurso é um gerador de ansiedade e de estresse. E a gente tem que ver como a gente consegue diminuir. Rodrigo, para mim, o que foi muito importante, regular o sono. Eu acho que a questão, quem dorme mal, quem tem dificuldade de dormir, os horários de dormir, isso é muito importante para você diminuir o nível de estresse. Outro fator bastante relevante, evidentemente, você não vai conseguir ir para academia ou fazer seu esporte que você gosta muito de forma excessiva. Você vai ter que ser moderado, porque é uma fase que você tem que abdicar mesmo de muitas coisas. Mas fazer atividade física também é outro fator que diminui muito o nível de estresse. Muito, muito. Precisa ter umas válvulas de escape quem estuda para concurso público, né? A academia, você ter um tempo para o lazer. Se você não está com o edital aberto, por exemplo, você separar um dia da semana para você ficar mais off ou diminuir o ritmo de estudos. Claro, quando o edital está publicado, aí você acelera, você pisa fundo no acelerador. Outro ponto que eu gosto muito de falar também, Henrique, é a questão de você não se exigir muito no início. Você está sendo no estado de inércia quando está estudando para concurso. Então, nesse primeiro momento, não se exija que você o mega blaster do candidato. Calma, vai com calma. Você vai patinar no início, você não vai conseguir cumprir, às vezes, as metas que você está estipulando, você vai ter mais dificuldade de passar longas horas na cadeira. Então, nesse primeiro momento, até para controlar a ansiedade, busque não se cobrar tanto. Seja exigente com você, mas não se cobre grandes resultados no início. Isso diminui muito o estresse e a ansiedade. Outra questão que eu separei também foi a fadiga mental, Henrique. A fadiga mental realmente é outro fator. Você chega ao limite, né, Rodrigo? A gente chama de chegar ao limite de verdade, chegar àquela exaustão, aquele cansaço excessivo. E não tem jeito. Chegou a fadiga, você tem que parar um pouco, descansar. Vão ter dias ruins. Vão ter dias péssimos. Horríveis. Né? Horríveis, né? Nesses dias, inclusive, eu trago uma recomendação aqui, é tentar você estudar matérias que você gosta mais, às vezes fazer questões, assim, tentar cumprir a sua jornada com atividades que você tem mais facilidade. Mas a fadiga mental vai vir em algum momento e não tem jeito, você vai ter que diminuir o ritmo. Outro conselho que eu dou sobre a questão da fadiga mental é você dividir o seu estudo por blocos. Então não queira estudar 4 horas seguidas, 3 horas numa sentada só. Divida por blocos, tem a técnica Pomodoro, que muita gente gosta, você estudar 25 minutos, pausa 5. Então faça pequenas pausas ao longo do seu estudo. Pausa para quê, Rodrigo? Levanta, bebe uma água, vai no banheiro, come alguma coisa. Faça essas pequenas pausas que te ajudam a não ter aquela sensação de que um caminhão passou por cima de você ao final do dia. Então, controle dessa fadiga mental é importante porque mente cansada não absorve o conteúdo. Outro ponto muito problemático aqui nessa parte mais psicológica do estudo, Henrique, é lidar com as dúvidas, com as inseguranças da vida do concurseiro, né? Rodrigo, esse é um ponto fundamental. Assim, é natural quem iniciou os estudos ficar com aquela perguntinha, né? Será que eu consigo? Será que eu vou conseguir? Será que é pra mim? Será que eu tenho essa capacidade? Isso é muito comum. Vários alunos vêm conversar com a gente sobre esse ponto, né? De se questionar, de entender realmente se é possível. Então, primeiro, saber que isso acontece com todo mundo. Sem dúvida. Eu não conheci ninguém que chegou e disse, eu vou conseguir, para mim é muito simples. Então, assim, é ter a consciência que isso acontece com todo mundo. Sem dúvida. A insegurança ela faz parte do processo de estudo para concurso. Você pode ter... É diferente você ser inseguro e confiante. Você precisa ser confiante,
Mas aquela insegurança é normal de todo mundo. Todo mundo, nós somos seres humanos, a gente tem as emoções afloradas, então saiba lidar com isso, passa um pouco também por essa questão de controlar a ansiedade. Então, a insegurança, você vai ficando cada vez mais confiante, mais seguro, na medida que você vai avançando, você vai absorvendo mais o conteúdo. Então, quanto mais você está estudando, quanto mais horas você está estudando, automaticamente você vai ficando mais confiante. Então, tenha paciência, principalmente, mais uma vez, no início da preparação. Lidar com essas questões de insegurança faz parte. Às vezes você não se acha competente para ser aprovado, já cansei de ver. Eu não me achava quando eu estudava para concurso de procuradoria, tenho certeza que o Henrique não se achava. Quem estuda para concurso de alto rendimento tem esse elemento da insegurança, mas calma, que não precisa ser gênio para ser aprovado no concurso de procuradoria. Concurso de procuradoria são para os seres humanos normais, mas que decidem pagar o preço. Nesse ponto também, Rodrigo, é importante chamar a atenção que é normal você ter impressão em certo momento dessa jornada que você piorou, que você não conseguiu evoluir. Não é linha reta, né? Não é linha reta, é muito comum. Então, chega no 4º mês de estudo, 5º mês, você, meu Deus, eu não estou mais conseguindo esse nível de acerto que eu estava tendo. É natural você ter essa impressão que você piorou e que você não evoluiu, né, nos estudos. Não é linha reta, sobe e desce, é um sobe e desce. Aí na medida do possível você vai subindo cada vez mais. Né? E o último ponto que a gente separou aqui é o medo do fracasso, né? Ou o medo da reprovação. É esse medo que trava, né? Esse Trava, medo paralisa muita gente, né? Sobre isso aqui, Henrique, tem uma frase que eu gosto muito do Walter Ugumãe, que ele fala que quem tem menos medo de sofrer tem maiores possibilidades de ser feliz. E no concurso é isso. Quem tem menos medo de lidar com a reprovação tem mais chance de ser aprovado. Então, vá para cima do medo. Vai com medo mesmo. Não tenha esse receio de eu vou ser derrubado se eu for reprovado. Não tem ninguém que consiga uma aprovação no concurso de procuradoria sem antes ter lidado com reprovação. Muito difícil passar de primeiro. Então, reprovação faz parte do processo. Encare uma reprovação como um passo natural até que você possa ser aprovado, né? É isso. Uma técnica que eu acho bacana é você mentalizar o sucesso. Eu fazia muito isso, Rodrigo. Quando eu estava com esse medo, eu me imaginava lá na frente, sendo aprovado, tomando posse. E isso mexe com a sua confiança, isso causa um sentimento muito bacana de você se imaginar sendo aprovado, parar e pensar naquele momento de aprovação. Não, sem dúvida. Materializar a conquista, né? Porque de fato ser aprovado no concurso de procuradoria muda a vida. A gente quer que você seja aprovado no concurso de procuradoria, essa é uma das missões aqui da aprovação PGE. Se você curtiu esse vídeo, curte, compartilha. Se você ainda não é inscrito ainda no canal da aprovação PGE, se inscreve agora mesmo para estar recebendo sempre conteúdo focado nos concursos de advocacia pública.